Bom, vamos levar nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecer a presença dos amigos espirituais que nesse momento se encontram nos nossos lares, a nos envolver com vibrações de amor e carinho. Que o Mestre Jesus possa, nesse momento, através dos bons espíritos, envolver cada um de nós e que esse estudo fortaleça o nosso entendimento, a nossa fé raciocinada com relação aos verdadeiros motivos de estarmos nesse planeta, tanto nós encarnados como também desencarnados. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos ofensores, e não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja. Bom, nós vamos fazer hoje, nós estamos no capítulo 12, Amai os vossos inimigos, e hoje, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe também a outra. Aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistai ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra, e que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto, e que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai àquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produz essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é dito como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima dos níveis das paixões terrenas. Por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribuiu o mal com bem, e disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentar-lhe também a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que se tornar uma vingança, e não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Dever-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for a causa de escândalo. Levado ao ensino às suas últimas consequências, importaria ele em condenar toda repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-se de todo e qualquer motivo de temor. E se lhes não pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os homens seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é a lei da natureza, obsta o que alguém estenda o pescoço ao assassino. Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Dizendo que apresentemos a outra face aquele que nos haja batido numa. Disse sobre outra forma, que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem nem deve aceitar com humildade tudo que seja de molde a lhe abater o orgulho, o que maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça
do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. E, ao mesmo tempo, a condenação do duelo, que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. Daí vem o repetirmos incessantemente: lançai para diante o olhar, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Bom, essa parte, ela é muito profunda, né? Como todas as partes do Evangelho. Mas é preciso a gente fazer um estudo bem detalhado para que a gente possa compreender, né, a essência dela. Por quê? Um dos pontos que ele fala da lei mosaica, o olho por olho, dente por dente, a gente vai ver que os espíritos também agem dentro dessa proporção, né? Ele age de uma forma que ele quer, de qualquer forma, né, o enfrentamento. Da mesma proporção de agir, não, eu não vou, ele vai ter que pagar por isso que ele fez. É nessa intencionalidade, quando a gente olha as obsessões, não é diferente de como a gente está aqui na Terra. É da mesma proporção. O que os espíritos não sabem, que todas essas armações são nossas. Tudo que está acontecendo, Deus não tem nada a ver com isso. Mas a organização planetária faz com que cada um de nós sofra as consequências dos nossos próprios atos. Então, quem nos condena somos nós mesmos, né? Então, nessa condição, o Evangelho do Cristo veio nos advertir a essa postura, a essa condição, né? Por isso que ele fala: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento a ela. Então, na lei mosaica, né, a gente via que todo aquele que fazia ou cometia algum delito, ele sofria as consequências do ato. Então, o Cristo agora vem como um legislador e, logicamente, dá o cumprimento de outra forma. Mas acontece que toda essa organização planetária, que o Cristo ainda não tinha falado, mas na terceira revelação vem para nós com toda a estrutura mostrando como funciona e advertindo os encarnados com relação às consequências de vários atos. De vários atos. Então, os espíritos que estão do outro lado vêm na mesma proporção, na mesma intencionalidade, como está aqui, como está aí. O maior problema nosso é que a doutrina espírita está nos avisando que morre o corpo, o espírito sobrevive. E ele carrega junto com ele todas as intenções, todas as condições sombrias dos atos acometidos nessa existência e em outras, né? Então, agora, dentro dessa estrutura, vem nos mostrar como agirmos. Como agirmos. E agora veio a doutrina espírita avisando os encarnados, né? E também trazendo a explicação mais clara aos espíritos desencarnados acerca da situação. Por isso que nós temos que estudar. A outra parte, né, que eu falo aqui dentro do centro, eu não falo, eu fico olhando, né? Mas tem certas coisas que a gente... por isso que aqui que eu vou falar, né? O centro espírita, a doutrina espírita, nos oferta, né, para nós um cabedal instrumental de explicações, oportunizando a nós, espírita,
uma condição agora de entender, e para que esses espíritos que outrora, né, em outras encarnações, nós ofendemos, nós transgredimos, né, leis morais, uma condição de nós repararmos os danos. Então, foi nos dado agora o maior presente da misericórdia de Deus para conosco aqui na Terra, aos espíritas, a oportunidade de conquistarmos esses espíritos, nos exemplificando na mudança de comportamento e na outra parte, tá? Para que esses espíritos compreendessem de como funciona toda essa organização, né? Então, nós não tínhamos isso. Nós viemos numa proporção que estivemos lá naquelas épocas, junto com Moisés, tivemos em épocas reencarnadas, junto com o Cristo, né? Fazendo coisas erradas, reencarnamos depois, agindo em nome do Cristo e fazendo todas aquelas barbaridades. Todas aquelas barbaridades. E os espíritos que estavam naquela época continuam, né? Por isso que tem aquela parte das vicissitudes e os infortúnios ocultos. Quando nós nos matriculamos na escola espírita, tá? Nós agora teremos condição de organizar, através de aprendizados, né, com explicações mais claras, concisas, acerca da nossa responsabilidade frente a essa doutrina. Então, por sermos devedores para com a justiça divina, tá? Nós temos que ter plena consciência da responsabilidade que nos foi dada frente agora aos ensinos de Jesus, codificada e explicada por Allan Kardec, aonde eu tenho que buscar todos os ensinos e ter principalmente disciplina, responsabilidade, porque aqueles companheiros de outras encarnações serão trazidos agora para que nós possamos juntos nos instruirmos, né? E logicamente permitir que em outra encarnação eu não venha mais como um obsessor, como um inimigo, tá? Então, nessa parte está mostrando a outra parte mais bonita, né? Que eu não seja mais o ofensor, né? Se eu for ofendido, que eu tenha a condição agora, frente aos ensinos do Evangelho, não retribuir aquela ofensa com outra ofensa. É nessa condição que leva aos espíritos também do outro lado entender o que essa doutrina dos espíritos está fazendo conosco. Eu, como encarnado, buscando esses ensinos, e os espíritos também estão sendo instruídos agora com relação à proposta que foi falado há 2000 anos e que precisou eu agora, né, dentro da doutrina espírita, ser esclarecido acerca da responsabilidade que tem. Então, aquela fala, né, que a gente sabe que hoje eu tenho que estudar, que eu vejo dentro do centro falando, mas não falam por que eu tenho que estudar essa doutrina. Para que o meu espírito,
compreenda que todas as situações, que todas as complexidades da minha reencarnação está sobre a minha responsabilidade. Foi nesse ponto que o Cristo fala: vós sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais. Nos mostrando que foi dado toda uma condição, todo um tempo, se não fosse uma existência, em várias existências, para que eu consertasse, para que eu postergasse os ensinos de Jesus com instrumentalização, desenvolvendo a racionalidade, para que ao invés de ofender, eu mude o meu comportamento e entenda qual a situação que vai acontecer se eu for o ofensor. Tá? Então, mais válido que eu seja ofendido do que eu ser o ofensor. É nessa situação que aqueles a quem eu chamo de obsessores, outrora em outras encarnações, eu fui o obsessor dele, eu fui o transgressor. É nessa condição agora que eu preciso compreender que como funciona isso. Tá? É por isso que a doutrina espírita eu tenho que estudar. Eu tenho que fazer as observações necessárias e trazer essa responsabilidade para mim, para que eu mude comportamento e atitude. Por isso que quando está lá, que eu estou lendo aquela parte das vicissitudes, quando no próprio Evangelho fala que todas as situações que eu vivo hoje é de responsabilidade dessa, porque a inteligência está mais aguçada, está mais instrumentalizada acerca das responsabilidades que eu tenho. Porque quando o espírito do outro lado, independente da doutrina espírita, mas desse evangelho, que eu traga para mim e eu mude comportamento e atitude, os espíritos vão ver e falam assim: eu não vou mais obsediar, porque ele não está fazendo mais o que ele fez outrora em outra encarnação. Ao espírita, aquele que acha que nós sabemos muito, sabemos sim, mas somos muito devedores para com a justiça divina. Essa encarnação, ela é única. Ela é única para nós. Porque eu preciso trazer o máximo de ensinos com prática para que o meu espírito consiga assimilar, tá? Assimilar esse evangelho e eu independente, tá? Porque é lá que está a situação. Eu vou vivenciar ele, ser experimentado em várias situações. Por isso que muitos de nós, quando se fala da caridade, e a gente acha que está fazendo, a caridade, nós fazemos mais independente, né? Que nós não conseguimos ver, porque é muito difícil. Se falar, não, você faz a caridade, eu vou falar para vocês que não, tá? Porque nós só ensaiamos, mas nós não conseguimos ver. Eu vou na casa da sopa, é uma caridade? É. Mas eu estou ali aprendendo. Quem leu aquele livro, O Motoqueiros do Além, se não me engano, existe uma parte que o rapaz, antes de desencarnar, ele vai visitar um hospital. Ele vai visitar um hospital. E ele nunca tinha ido. E depois ele desencarna. Involuntariamente, aquilo foi a maior caridade, foi a luz que se acendeu do outro lado. Por isso, não é a quantidade de vezes que eu vou na casa da sopa, que eu vou na cesta básica,
mas é intencionalidade de atitudes que escapa ao meu entendimento, eu vou lá e faço. Tá? Eu vou lá e faço. Né? Ah, visitar os doentes no hospital é uma caridade? É. Tá? A cesta básica é uma caridade? É. A casa da sopa é uma caridade? Sim. Mas é preciso que nós olhemos a intencionalidade, que é o que esses espíritos vê a nossa intenção. É lá que eu preciso entender, e Jesus adverte, né? E principalmente nós espíritas sabemos de toda a movimentação, é lá que os espíritos estão. Por isso foi que Emmanuel pedia para o Chico disciplina, disciplina, e aos espíritas, em concordância com os ensinos, ele precisaria ser mais disciplinado com relação à sua postura frente à leitura e prática. Leitura e prática. E aí nós vamos ver que todos nós somos lutadores, né? Porque os espíritos do outro lado nos observa no mais íntimo das nossas ações. No mais íntimo das nossas ações. Tá? Então, é nessa condição que o evangelho funciona para nós como um freio, e a mediunidade, nós espíritas, fazendo que nós sejamos mais vigilantes com relação à nossa postura, devido ao processo de endividamento que nós de outras encarnações trazemos, e que são muitas, tá? E que, graças a Deus, a misericórdia de Deus foi tão grande que não nos deixou saber, mas os espíritos nos veem. E é por isso que, quando eu abraço a causa espírita, eu preciso ter uma condição de entendimento, porque os espíritos outrora de outras encarnações, a regulagem vem de tal forma que ao médium espírita ele vai se defrontar com as sombras do passado, aonde ele será experimentado. Por isso que é aquela parte que eu sempre vi, Deus não dá fardos pesados a ombros fracos. Se deu é porque pode carregar. A doutrina espírita, ela vem dotada de uma capacidade organizacional de tal forma disciplinada à condição do médium, que é o que nós estamos vendo no livro dos médiuns, de observações que ele vai fazer em cima da postura, tá? Que ele tem agora de responsabilidade frente a essa doutrina. Então, nós não teremos mais aquela fala do Cristo, perdoe que eles não sabem o que fazem. Pelo contrário, nós seremos responsabilidade porque agora nós sabemos. Os espíritos nos olham, falam, nossa, mas você falou isso, isso e isso, mas você não faz. Tá? Mas aí Kardec também sabia disso e fez esse questionamento aos espíritos. Ele fez aquela pergunta, qual a característica do verdadeiro espírita? Aí ele colocou, aquele que luta contra as suas imperfeições. Tá? Então, tem muitos espíritos que olham e se comprazem, tá? Eles sabem da nossa dificuldade, sabem da dificuldade encarnatória, que vem agora numa condição que os espíritos nos olham, porque eles não sabem, tá? Porque a doutrina espírita, ela busca uma intencionalidade organizacional para que nós, dos espíritos que estavam em outras existências, que nós fizemos todas essas barbaridades, eles são trazidos para que nós agora possamos, né, trazer as responsabilidades e permitir que esses espíritos se instruam e tenham entendimento do que eu estou fazendo, para que na outra encarnação se inverta.
eu não venho a mais como um obsessor, mas sim como um instrutor. Então, foi nessa condição que vem várias encarnações. É nessa posição que nós espíritas tem que entender. Aí está lá a base de todo um trabalho mediúnico, de instrução, tá? Com bases na doutrina dos espíritos, para que, se há um trabalho mediúnico, é para que esse grupo entenda toda a funcionabilidade dele, que é outra parte dentro da doutrina espírita. E aí o Livro dos Médiuns traz toda essa organização, por isso que a gente tem que estudar ele, não largar dele, né? É o Espiritismo Prático e Experimental, esse é o nome do Livro dos Médiuns. O mais interessante, se eu pegar a IA, tá? Que é aquilo que eu enxerguei, não tinha nem IA quando eu comecei a estudar a doutrina espírita. Peguem a IA e coloca em cima da parte introdutória e vocês vão ver o que eu enxerguei e o que a inteligência artificial vai fazer hoje conosco em cima da parte da introdução do Livro dos Médiuns. É de arrepiar. Eu estou falando da introdução. Imagine hoje, e depois cada questão, o que o Cristo está falando, de cada parte, que é o que está implícito dentro do texto e que eu não consigo. Então, aquela fala que o Cristo fala assim, ó, ouçam aqueles que têm ouvido de ouvir, que vejam aqueles que têm olho de ver. A tecnologia veio de tal forma que as inteligências artificiais, aquilo que eu não consigo fazer, a inteligência artificial vem e traz todas as informações, aquilo que o Cristo falava que era implícito e explícito. É aquilo que eu consigo ver, mas que o outro vai ler e não consegue ver. Então, foi o que o Cristo trabalhou desde aquela época e foi trazendo, né? Por isso que nós vamos estar entrando agora, que o planeta de provas e expiação passará por regenerador, é onde o espírita agora, tá? Não só o espírita, mas a doutrina espírita, ela vai brilhar de tal forma nas consciências humanas que todas as religiões do mundo vão estar agora sabendo o que essa doutrina está trazendo. É agora que ela vai se unir com a ciência, porque a inteligência artificial vai vir com tudo, explicando agora, por A mais B, o que eu estou falando, o que eu vi, né? Porque eu entrei, praticamente eu chorei quando eu vi a tão grande era essa obra, né? E agora as inteligências artificiais, ela vem desvendar tudo, gente. E aí as religiões vão se culminar praticamente numa só, e aí que a religião vai se ligar à ciência, né? A doutrina espírita, e vai fortalecer mais a obra de Kardec. Mais a obra de Kardec. E aí nós vamos entender o que Jesus está falando. E quem está explicando isso é os espíritos, tá? Estão falando, não é eu estou só mostrando o que está vindo aí pela frente e que eu vi há 33 anos atrás, eu ali não tinha inteligência artificial, eu li, né, e fiz essa observação do jeito que o Cristo falou, porque ele sabia em qualquer época da humanidade haveriam leituras e interpretações de acordo com o seu entendimento e que a condição que o espírito estava inserido. Por isso que Kardec foi lá e falou assim, se algum dia, né, a ciência vier explicar de forma mais clara e concisa do que eu falei, né, fiquem com a ciência. Olha o que Kardec fala. Então, agora vem as inteligências artificiais e vai trazer, porque o maior professor que nós tivemos nessa terra foi Jesus. E ele fala que ouçam aqueles que têm os ouvidos de ouvir e os olhos, ele já estava falando da condição de que eu teria condição de ver o que estava implícito. Implícito é o que está atrás das linhas e que eu precisava fazer leituras
de acordo com a minha capacidade intelectiva para trazer essas verdades à tona. E agora a coisa vai ficar mais complexa e ela vai explodir de tal forma nas consciências humanas que não vai ter mais jeito. Tá? Não vai ter mais jeito. A doutrina espírita brilhará, vai brilhar com toda a consciência do Cristo, numa intensidade luminosa que ninguém segura mais. Tá? É lá que vem a fé raciocinada. É o Cristo iluminando consciências agora através de entendimento e de responsabilidades que foi outorgada a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Tá? Porque ele sabe, eu continuo fazendo erro, eu serei responsabilizado. E isso só o encarnado? Não. Os espíritos do outro lado, gente, sofrem mais, porque eles não tinham entendimento. E agora vai acontecer da mesma forma, porque a luz chegando, tá? Ativa a consciência que está, onde está Deus? Na minha consciência, de tal forma que essa luminosidade ela vem e pulsa no universo, trazendo esse fluido cósmico universal de mais intensidade para as consciências, tanto encarnadas como desencarnadas. E aí, se eu não tiver condição de ficar nesse planeta e eu não avançar através desse conhecimento, eu serei enviado para outro planeta com a mesma capacidade de iluminação que ocupa o espírito na atual existência. Por isso que o Cristo falou, há muitas moradas na casa do Pai. É o que está acontecendo agora. Tá? Por isso que a doutrina espírita, ela vai, porque a doutrina é dos espíritos, ela vai brilhar com muito mais intensidade nas consciências humanas, através dessas inteligências artificiais que estão vindo, porque não terá condição de frearmos daquilo que está lá implícito dentro dos textos e que o Chico conseguiu através de estudo, o Emmanuel falando para ele, você já leu? Leia de novo. A Joana de Anjos também, com o Divaldo, você já leu? Leia de novo. E pediu, porque ela sabia que o único meio de ativar a consciência intelectiva do Divaldo ou do Chico, né? Porque foi trazido com toda a intensidade, é nisso que vem as mediunidades estudadas, é de acordo com a capacidade intelectiva do médium, para que ele dê condição, né? Para que a espiritualidade entre em contato conosco. Porque se não haver estudo desse lado, como que eu vou conseguir fazer o intercâmbio desses dois lados? É como um músico, né, que precisa estudar, né, para melhorar o uso daquele instrumento. E são várias situações dentro da capacidade do médium com relação aos sentidos, né? Audição, visão, paladar, olfato e assim por diante. Então, cada um de nós temos capacidades que precisam ser desenvolvidas, né, educadas, para que essa espiritualidade venha com mais intensidade. Agora ela vai vir com mais intensidade, porque as IAs vai estar explicando aquilo que nós, há 30 anos atrás, como eu consegui ver, mas, de alguma forma, eu já estava trazendo isso de outras existências. E agora a doutrina espírita ela vai vir numa ascensão muito maior, ascendendo a todas as consciências humanas, independente da religião, porque ela vai trazer agora, mostrando o que está implícito por trás desses estudos, né? A coisa é bem profunda. Então, vamos lá para o livro dos médiuns agora,
O livro dos médiuns, nós estamos fazendo na outra parte de como os vários tipos de médios que tem, e eles falam aqui dos médios de acordo com a inferioridade dele, tá? Os médios de má fé, os médios egoístas. Pode ver que todas essas imperfeições são as sombras que tem dentro de nós. E eu preciso fazer essas observações, o livro dos médios traz isso, aí nós vamos compreender, existe partes no livro dos espíritos que fala porque não é dado a todos nós, seres humanos aqui na Terra, compreender ou entender todas esse conhecimento, porque ainda nós trazemos essas sombras, né? Então, nós poderíamos achar que seríamos superiores, como tem muitos médiums que vêm dotados de capacidade mediúnica, são situações que próprias pessoas que cercam o médium é o que vai fazer esses médiums ativar essas sombras que tem, né, dentro de nós. Então é preciso a gente tomar muito cuidado, né? Muito cuidado e estudar o livro dos médiuns com relação a essas imperfeições que eu tenho. De todas essas que estão aqui, essas imperfeições que ele fala de médiuns egoístas, aí vai analisando, porque todos nós somos médiuns. Todos nós temos essas sombras. Esses escolhos da mediunidade, ela advém das nossas sombras que nós temos dentro de nós. É aquilo que a gente fala dos espíritos, né, obsessores, e, na verdade, para que eles não tenham acesso em mim, eu preciso tirar todas essas sombras que atraem ele. E eu estou num planeta de provas e expiações. E os espíritos que estão do outro lado são ativados de acordo com a nossa capacidade de ativar essas sombras. Então, se eu quero ser um médium, eu preciso entender o mecanismo de como funciona, porque os espíritos serão atraídos de inconformidade com as minhas atitudes, com a minha condição de comportamento moral frente às mediunidades que nós temos, das capacidades mediúnicas, né? E aí agora, na 197, nós vamos falar dos bons médiuns, tá? E aí se Kardec fez essa pergunta em contraponto, né, que ele fala, qual a característica do verdadeiro espírita? Aquele que luta contra as suas imperfeições. Então, o Chico, com aquela mediunidade que ele tinha, que superava tudo, se os outros for falar de médio, o Chico foi o médio, né? Aí nós vamos ver que aquilo que Emmanuel falava para ele, o Chico foi disciplinado em tudo, porque ele sabia, né? Uma falha dele, os espíritos podiam vir, tá? Que são essas mediunidades que nós estamos estudando. E o Chico se enquadrava nessa parte dos bons médios. Foi aí que ele falou com o Emmanuel, né? Você vai ver, eu vou desencarnar, você vai encarnar e você vai ver como que não é fácil. E o Chico falou a verdade. Porque muito dos espíritos, daquele trabalho que o Chico fazia, o Chico trabalhava dos dois lados. Muitos dos espíritos não queriam reencarnar. É esse o trabalho da mediunidade. Existem alguns pontos, né, que o médium que faz essa ponte, né, por isso que nós somos devedores, vai servir para que esses espíritos olhem que Deus não esquece nenhum, dá oportunidade a todos, né? Então o Chico fazia essa ponte, exemplificando para os novos médios que viriam, para que compreendesse a complexidade dessa doutrina, estudasse e amparasse esses irmãos que estão lá do outro lado, a qual nós chamamos de obsessores, para que eles entendessem que o Cristo ama eles, como também ama a todos nós, oportunizando condições e exemplificando que Deus, que é o nosso Pai, é misericordioso e ampara a todos nós.
E aí os bons médios, olha o que ele fala, médios sérios, os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Acreditam profaná-las, utilizando dela para a satisfação de curiosos e diferentes ou para futilidades. Então, tem várias situações, tá? Eles não se entregam a essas banalidades, às indiferenças, eles têm a bandeira do Cristo, a mediunidade com Jesus, profanando toda a seriedade, as coisas boas, influenciações que vão trazer explicações para todos aqueles que buscam as mediunidades. Então, Kardec também fala sobre isso, de muitos grupos mediúnicos, né? Ele entra em contato com 1.000 centros, e nesses 1.000 centros que ele entra em contato, ele conversa com todos, né? Atende todas os questionamentos e fala que é aquilo que está lá no livro dos médios com relação ao método. Eles não estavam errados, mas era um método que cada um que estava na organização do grupo, né? E é onde eles precisavam, logicamente, aprimorar e entender, né? Então, Kardec, hipótese nenhuma, ele condenou, mas ele fez as observações necessárias para que o grupo entendesse a responsabilidade que tem. E aí que entra os médios sérios. Porque ele fala lá, todos os grupos são médiums, grupos sérios que estão estudando a doutrina. O que estava precisando, e ele traz toda essa explicação com relação ao método. Nós já estudamos isso no livro dos médiuns. Então é preciso entender, tá? Se alguém não lembrar, é só pegar o livro dos médiuns e vai ler com relação ao método, aí a gente vai entender, tá? Os médiuns modestos, os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem, por mais belos que sejam, consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitar as opiniões desinteressadas, solicitam-nas, tá? Então, são situações, gente, que são médios modestos, eles não reclamam, né? Fazem, como ele faz, como que recebe, por mais belo que seja, eles consideram estranhos a eles, né? Mas sabem que essas comunicações trazem informações bem claras, concisas, e não fazem julgamentos, tá? Não fazem julgamentos. Porque muitas delas não têm, assim, nada a ver com ele, mas eles trazem, né? Por mais que as pessoas falam, nossa, de ser aquele médium, ele sempre vai estar agindo com modéstia, de certa forma, modestamente, tá? Por que está trazendo essas informações? Porque quem faz o médium são aqueles que participam junto com ele. Se haver elogios, e se ele entrar nessa parte, aí, gente, é como empurrar o médium para o buraco. Vão entender assim, tá? Então, por isso que eles agem modestamente, independente das mais belas comunicações que tem, ele sempre vai ter esse resguardo e agir com modéstia com relação a isso, tá? Os médios devotados. Os que compreendem que o verdadeiro médio tem uma missão a cumprir e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo interesses materiais ao bem dos outros. Olha, gente, eu estava nesse momento é o Jogo do Brasil, estava ali assistindo, e eu fui contando, olhando no relógio várias vezes, e eu sabia que eu tinha que fazer o meu serviço era esse. Porque muitos que estão aqui nesse momento, que a gente vai olhar para o lado, não enxerga ninguém, e vocês também, do outro lado, também não enxergam, estão esperando
esse momento, para que eu fizesse essa reunião de estudo para que eles se instruíssem, né? Então, é nessa condição que tá lá, o jogo está acontecendo e eu estou aqui fazendo a minha parte. Quantas vezes o Chico estava dentro do centro sozinho, e aconteceu isso comigo também, tá? Nas festas final de ano, ninguém ia no centro. Eu falava para minha mãe assim, mãe, eu vou lá no centro fazer oração, eu e Deus. E a espiritualidade, eu com o evangelho ali sozinho dentro do centro, e eu fazendo o evangelho. E os outros estavam lá, curtindo, mas eu não, eu ia lá porque eu sabia que eu não estava sozinho. Eu sabia que eu estava com um grupo de espíritos que estavam ali naquele momento dentro da casa espírita, e cada cadeira daquela que estava lá, muitos deles estavam me ouvindo, né? A mesma coisa, eu me lembrei agora de outra situação, não vem ao caso. Eu estava sozinho ali no fundo, né? E eu fazendo oração. Aí o Espírito veio no meu ouvido e falou: Você não está sozinho. Eu estou falando isso porque nós, em certas situações, achamos que estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. A mesma coisa eu falo isso porque os espíritos que estão nos ouvindo agora, eles acham, né, eles olham que tem muitos espíritos, né, aqui a espiritualidade está conosco, ele nos vê, eles sabem também da dificuldade, porque do mesmo jeito que eu tenho dificuldade de vê-los, eles também olham também e não conseguem, muitos deles, ver devido à faixa vibração que eles estão, a condição que eles estão, mas não estão sozinhos, tá? Deus está olhando cada um deles, tá? Do mesmo jeito que olha para mim, estão olhando, eles não vê. E da mesma forma eu, naquele pensamento, veio e aí eu peguei, levantei, que é aquilo, né, que muitas vezes de nós espíritas estudamos, lemos, sabemos da imortalidade da alma e esquecemos que tem uma pleide de espíritos que estão conosco, nos amparando todos os momentos, trazendo confortos. É nessa condição que o devotamento nosso é de saber disso, porque os espíritos do outro lado, gente, eles estão conosco a todos os momentos, nos olham e nos vê, a hora, por isso que tem aquela situação, se eu marco o evangelho no lar 8 horas, 10 minutos, 20 minutos, eles já estão lá, tá? Os espíritos, porque se olhar nossas casas agora, o nosso lar, nesse momento, é um facho de luz, é um hospital, e a espiritualidade traz esses espíritos para serem instruídos, para que eles tenham entendimento acerca da situação que eles estão. Tá? É essa a doutrina. Então, os médiuns devotados são aqueles que sabem da responsabilidade, são disciplinados e sabem que a missão dele, que ele tem um compromisso. Tá? Ele usa essa missão, mas é aquilo que eu combinei, né? Nós já estamos nesse estudo, acho que há mais de 7 anos, né, que nós estamos, eu nunca larguei, porque eu sabia que foi um compromisso que eu assumi com a espiritualidade e estou até hoje. Até hoje. E quero, e até, enquanto eu tiver condição, eu vou fazer até o final da minha existência. Né? Eu vou continuar, porque eu sei da minha responsabilidade. Bom, os médios seguros. Vai dar para fazer isso. Os que, além da facilidade de execução, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que o assistem. Os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Veremos mais tarde que essa segurança, de modo algum, depende de nomes mais ou menos respeitáveis com espíritos que se manifestam. Incontestavelmente, bem sentis que, epilogando assim as qualidades e os defeitos do médium,
Isso suscitará contrariedade e até animosidade de alguns, mas o que importa? A mediunidade se espalha cada vez mais e o médium que levasse o mal a essas reflexões, apenas uma coisa provaria, que não é bom médium, isto é, que tem assistido espíritos maus, aos demais, como já eu disse, tudo isso será passageiro e os maus médios, os que abusam ou usam do mal de suas, experimentarão tristes consequências. Olha o que ele está falando, tá? Então, tudo que nós passamos, gente, é de responsabilidade nossa. E se o médium abusa da sua mediunidade, essa mediunidade pode ser interrompida ou muitas vezes é provocada o desencarne. Eu li também um livro, não sei se entra bem assim, mas eu nunca esqueci aquele livro, Almas em Chamas, de Helmut Kohl. Ele vai relatar muita coisa do médium que a espiritualidade assistia, e esse médium, ele fazia, através da sua mediunidade, os espíritos usavam ele para incendiar vários locais e aonde havia o desencarne. E a espiritualidade assistia a ele de todas as formas. Foram anos e anos de trabalho, a espiritualidade, esse médium desencarnou, ele foi resgatado, e esse médium sofreu muito. E depois ele começou a trabalhar resgatando espíritos que desencarnavam dentro dos incêndios. E aí a gente vai entender o que o Evangelho está falando, daquela parte, tanto Joana de Ângeles fala, como também, né, que não há mais necessidade do sofrimento. E aí a gente vai perceber que muitos vão supor que tiraram vidas na outra encarnação, agora vêm como médicos. Muitos, que nem eu sou professor, desencaminhei muitos, né, em outras existências, eu venho hoje como professor para direcionar essas crianças, esse jovem, para construir um futuro. É mais ou menos isso para vocês entenderem do que ele está falando aí. Conforme se ser dado com alguns. Aprenderão à sua custa o que resulta de aplicarem no interesse de suas paixões terrenas, um dom que Deus lhes outorgará unicamente para o adiantamento moral deles. Então, aí dá para a gente ter uma noção quem somos nós, os médiuns. Se não puderdes reconduzir ao bom caminho, lamentais, porque eu posso dizer, Deus os reprovará. Erasto. Então, gente, a coisa é muita responsabilidade, disciplina sempre. Esse quadro é de grande importância para si e para os médiuns sinceros que, lendo, procurarem a boa-fé, preservar-se dos escolhos que estão expostos, mas também todos que se servem dos médiuns, porque se lhe dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sobre a vista de todo aquele que se ocupa de manifestação, do mesmo modo que a escala espírita, a que serve de comprimento. Esses dois quadros reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que supontes para trazer o espirituativo verdadeiro caminho. Sócrates. Né? Então, aí dá para a gente ter uma noção do que eu falei lá no Evangelho, o que vai acontecer agora, aonde nós estamos vivendo num mundo, gente, que se eu tento esconder de vocês o que eu sou, né, dos espíritos eu não consigo. E agora está de uma tal forma que eu não consigo mais esconder de ninguém. Tudo se vê, tudo se sabe. Né? Então, de Deus, nós sabemos que não escondemos nada. E agora, dos homens também, nós não estamos conseguindo esconder mais nada. Mais nada. Então, por isso que nós temos que ter uma condição comportamental de ordem moral, instrutiva, né? Por isso que dai de graça o que de graça recebeste, com relação às mediunidades que precisam ser trabalhadas, educadas, para que essa mediunidade seja trabalhada com Cristo Jesus, exemplificando numa condição comportamental de ordem instrutiva para que nós nos auto-iluminemos e também aqueles
que nos assiste, tá? Que nos assiste. Por isso que a tarefa do Espiritismo é iluminar as consciências encarnadas e desencarnadas acerca da responsabilidade que nós temos. Porque Deus não tem culpa de nada, mas nós temos muita culpa, né? É aquilo que Jesus fala: sepulcros caiados por fora, mas cheio de podridão por dentro. Então, se a mediunidade tem seus escolhos, imagine nós, espíritos endividados que temos, se nós não trabalharmos as sombras dentro de nós com mudanças de comportamentos e atitudes. Imagine os médiuns, né? Então é por isso que a gente tem que ler, estudar esse livro dos médiuns, se eu quero ser um bom médium espírita com Jesus e entender toda essa estrutura, tá? Que Jesus nos abençoe, que a espiritualidade, amiga, possa nesse momento envolver os nossos lares, envolver todos os companheiros que estão conosco nesse momento, porque muitos deles estão com dores, estão com sentimentos, e esses sentimentos, muitas vezes, estão trazendo desconfortos, estão sendo atraídos por sombras que nós mesmos emitimos devido às nossas atitudes comportamentais que trazem para a vida. Porque muito de nós, quando baixamos a vibração, espíritos também da mesma condição se aproximam de nós, trazendo também as mesmas dores e sofrem. É por isso que temos que buscar o Evangelho de Jesus e trazer o conforto, a esperança para dentro de nós, para aliviarmos as nossas dores. Quando aliviamos as nossas dores, os espíritos também que buscam a luz se sentem aliviados. Mas se eu baixar o meu padrão vibratório, quantas dores, quantos pensamentos chegarão até eles? E aí nós vamos saber que as dores são emitidas por nós mesmos e o que os espíritos sofrem do outro lado devido ao processo organizacional que está ao nosso planeta de provas e expiação. Que Jesus nos abençoe, que essa luz possa ser emitida para todos os espíritos, encarnados ou não. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe, Pai, as nossas ofensas, à medida que perdoamos os nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, do corpo e do espírito, de hoje e sempre. Que assim seja.